Começa agora o Tela Mackenzie, um programa que aborda temas do cotidiano que afetam a vida de qualquer ser humano. O objetivo do programa é mostrar ações concretas que funcionam na prática, fugindo da subjetividade dos temas em discussão na sociedade. E no programa de hoje vamos falar sobre crianças sem limites. Afinal, que filhos estamos deixando para o mundo? Para falar sobre isso, recebo aqui no estúdio duas convidadas. A professora Isabela Paiva Monteiro de Barros, do curso de Psicologia do Mackenzie, e a professora Mônica Mendes, do curso de Pedagogia, também aqui do Mackenzie. Professoras, obrigada pela presença de vocês, é um prazer tê-las conosco. Prazer é nosso. Queria já começar o programa entrando na nossa discussão, né? Falando de crianças sem limites, muitas crianças desatentas, a gente tem casos de intolerância. De quem que é a responsabilidade de educar? É dos pais? É da escola? Como que fica essa discussão? Fique à vontade. Bom, acho que como você estava apresentando o programa e falando sobre a vida de todo e qualquer ser humano, esse é um tema que também tem as suas sobredeterminações e as suas interfaces. Então, penso que algumas das funções são eminentemente da família, essencialmente da família, e algumas outras, né, que se convergem, estão aí atribuídas à escola. Eu acho que, inicialmente, né, pensando na primeira infância, né, nesse primeiro período da criança, a responsabilidade recai mais sobre a família. Né? Quando a família já começa a dar os limites desde cedo, né, de uma maneira bem objetiva, e quando se fala em limites, às vezes há pessoas que fazem uma associação com aquela coisa mais agressiva, né? Tem que bater, tem que punir. Não, né? Limites está ligada à firmeza, né? Objetividade. Né? Não é não, sim é sim, né? Então, num primeiro momento, eu diria que a família, o foco fica muito mais na família. Né? Quando a escola começa a entrar em cena na vida dessa criança, aí tem que haver uma participação colaborativa, né? Família, escola. Então, a escola também tem que olhar por isso, também tem que estar atenta a essa questão de limites, mas desde o início do desenvolvimento. Professora Mônica, falando nessa questão da escola, né, que a senhora tocou, a escola deve formar cidadãos, né? Ou então ela tem que formar para vestibulares, para a parte profissional, na sua opinião? Qual que é o papel da escola nisso? Ou é uma coisa conjunta, né? Então, inicialmente qualquer plano de ensino que você pega, mesmo na escola básica, um dos objetivos, né, projeto político-pedagógico, diz lá, né, qual é o objetivo? Formar cidadãos, né, para a sociedade. Então, claro, isso eu acho que é iminente. Né? Acima de tudo, formar cidadãos. À medida que esse sujeito vai avançando na sua escolaridade, esse objetivo pode se ampliar, ele pode se desdobrar. Então, a escola passa a ter mais um objetivo, né? Possibilitar, viabilizar uma formação mais competente para disputar um vestibular, né? Considerando como é feito o vestibular entre nós. Então, acho que a escola acresce esse objetivo, né? Mas não pode perder de vista que, antes de mais nada, é formar o cidadão. Você quer acrescentar alguma coisa, professora? Não, eu concordo com a professora Mônica. Acho que a função primordial aí da escola é a formação global dessa criança, desse adolescente. Acho que vem a se somar o objetivo e a preocupação da formação profissional. Acho que tem aspectos muito importantes para se trabalhar pela escola, para serem trabalhados pela escola na primeira infância e na adolescência, antes de se pensar aí nesse futuro profissional. Isabela, na questão que a gente pode dizer assim, do reflexo que essas crianças são. É o reflexo do quê? Essas crianças sem limites, com essa intolerância, elas são reflexos de quem? Da família ou é reflexo da sociedade em geral, né? A família está inserida nessa sociedade mais ampla, né? A família é a primeira ordem social da criança, mas essa família está inserida num social mais amplo. E é claro, a gente observa aí ao longo dos tempos que as transformações na sociedade refletem no funcionamento da família. Então, a entrada da mulher no mercado de trabalho
Isso, sem dúvida, afetou e tem gerado a necessidade da família se reestruturar enquanto funções ali. Então, a função materna pode ser atualmente muito bem desempenhada aí pelo pai, o pai pode estar em casa cuidando dos filhos enquanto a mãe trabalha, a mãe solteira pode sim exercer as funções parentais, então ora entra como função paterna, ora entra como função materna. A questão é que a sociedade ela tem exigido determinados patamares de conquistas que nem sempre a família sonhou com aquilo. Então eu percebo que às vezes a família vai se organizando e vai caminhando para pontos em que nem se sabe bem por que se está batalhando por uma casa de praia, por exemplo, e se trabalhando tanto para conquistar uma casa de praia. Bom, é isso que essa família sonhava? Então, acho que as crianças sofrem um efeito dessa desorganização familiar que aparece no corpo dela, então sintomas físicos, sintomas que aparecem eminentemente lá na escola, dificuldade de aprendizagem, porque a família é a função primordial da família, dar contorno para o desenvolvimento dessa criança. Então, se alguma coisa aparece na criança, pode-se, na maior parte das vezes, observar com cuidado e se perceber que tem alguma coisa funcionando mal na família. Mônica, você falou de conversar, né, do diálogo, que nem sempre o bater não é o ideal. Mas o diálogo simplesmente ele basta? O que é necessário para você impor limites numa criança de hoje, né, essas crianças que a gente vê hoje? Quando a gente fala em diálogo, é bom discriminar que tipo de diálogo, né? Há pais que confundem diálogo com chegar para o filho e falar, olha, você não deve fazer isso, você não pode fazer isso, Então, vem a coisa já, uma conversa muito linear, né? Ou então perguntas incisivas, né? Por que você fez isso? Se eu te fizer uma pergunta dessa, a sua resposta automaticamente vai ser uma resposta de justificativa, né? Fiz isso por isto, tá? Quando, na verdade, quando a gente fala em diálogo, em conversa, né? Na verdade, eu costumo usar um outro termo que é a conversação. Né? Se você for ver o significado da palavra conversar é dar voltas em torno de. Fazendo uma metáfora, ou aliás, uma alegoria, é como se pegássemos uma no braço da outra e ficássemos andando e conversando, falando sobre um assunto, não é? Alegoricamente seria isso. Então, a conversação é isso, muito mais do que por que você fez isso, é fazer questões mais reflexivas, né? Pôr a criança ou o adolescente pensando, refletindo, né, a consequência daquela ação, né? Digamos, falar, se você fizer isto, o que pode acontecer? Como que você se sente, né, quando você perde o seu controle na sala de aula e o professor te chama a atenção? Como você se sente? Eu acho que é uma questão que a educação, se não trata mal, eu diria que trata pouco. É a questão da emoção, né? Eu como professora, né, eu digo, né, a emoção ela atua muito forte no ser humano. Então, quando você passa por uma situação de constrangimento, de fracasso, de descontentamento, a emoção atua. Então, quando um professor chama a atenção de um aluno, ou quando ele não vai tão bem nessa matéria, ou seja, quando ele vê uma nota baixa, ele tem uma emoção, e essa emoção é física, né? Então, ele tem aquele descontrole, muitas vezes, em função dessa emoção. E como agir com essa emoção? Eu acho que é isso que a escola precisa olhar mais, e não simplesmente ou chama a atenção do professor, porque o professor perdeu a paciência, perdeu também o seu limite, né? Não é só a criança que perde o limite. Ser humano. Claro. Né? O adulto também perde o limite muitas vezes. Então, quando falamos em conversação, é para justamente atuar um pouco mais nessa emoção. Isabela, para impor limites, né, nas crianças, tem muitos pais que têm medo de traumatizar a criança com o que falar, às vezes não se fala, se não fala. Como que a gente deve levar isso, né? O que é o ideal?
Não há receitas, né? Mas o interessante é justamente a falta de apropriação que tem se observado por parte dos pais no papel parental. Então, tem aí uma fantasia, né, de que o psicólogo vai saber dizer melhor do que eles próprios, que são os pais daquela criança, se devem chamar atenção, se devem deixar de castigo e que castigos. Bom, né, é justamente nesse ponto que a psicologia tem trabalhado muito. Então, na intervenção junto aos pais, para que eles se reapropriem, para que eles se recoloquem no lugar de pais dessa criança. E conhecendo como nenhuma outra pessoa conhece o filho, vai saber, então, bom, qual é o castigo mais efetivo para aquela criança, qual é a forma de falar que faça mais efeitos no comportamento daquela criança. Então, é um interjogo, né? A receita está lá, no par, entre pais e criança, né? Nesse funcionamento que é sistêmico. Então, o que o filho muitas vezes denuncia causa efeitos ali na família, no par parental. O que o par parental, as pressões sociais, as pressões do trabalho a que esses pais estão submetidos também geram efeitos nos filhos. Então é importante ficar atento a isso. E aí, isso muitas vezes vai aparecer lá na escola. Então acho que a função, como a Mônica estava falando, né, da importância do diálogo, nesse sentido, é fundamental, porque a função, especialmente dos pais, é nomear aquilo que a criança, ajudá-la a nomear. A criança não nasce sabendo que aquilo que ela está sentindo é raiva, é frustração, é tristeza, e isso desespera a criança. E aí, muitas vezes, responde com o corpo, responde agredindo um colega, ou responde ficando desatento, né, na sala de aula. Então, é um sistema bastante complexo, né? Agora nós vamos fazer uma rápida pausa para intervalo, mas não saia daí. Já voltamos com Tela Mackenzie.